E nós que permanecemos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. Nós estamos no nosso segundo sermão da nossa série, que é para ser difícil. Você ainda vai seguir Jesus se o caminho deixar de ser fácil. Então nós estamos no nosso segundo sermão, que está em Lucas, capítulo de número 9. Nós iremos ler dos versos 23 até o verso de número 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. Nós iremos ler dos versos 23 a 25, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, versos 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por amor à minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Até aqui, vamos orar ao Senhor, pedir a sua graça e sua misericórdia sobre a nossa vida, nesse momento que nós estaremos ouvindo a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque esse momento é tão precioso para nós, porque estamos diante da tua palavra, meu Deus, e a tua palavra é a verdade absoluta sobre todas as coisas. E nós precisamos de ti, de forma que possamos compreendê-la, e principalmente aplicá-la em nossas vidas, de maneira que possamos vivê-la, Senhor, na prática. Dá-nos graça, porque sempre que nós estamos diante da Tua Palavra, nós temos uma batalha espiritual dentro da nossa mente e coração. Porque nós aprendemos muitas coisas ao longo da nossa vida, que não foram baseadas no conhecimento da verdade, mas da mentira que o homem caído propagou ao longo da história. E muito do que nós aprendemos vem desse conhecimento caído, Senhor. E por isso que por mais que nós tentemos, nós nunca encontramos a verdadeira alegria, satisfação e felicidade que tanto buscamos, porque não temos a verdade para nos guiar. E por isso dá-nos graça para que a Tua palavra, que é a verdade absoluta sobre todas as coisas, pela ação do Teu Santo Espírito, ela possa iluminar o nosso entendimento, e nos levar realmente a perceber essas mentiras enraizadas em nós, e que pelo poder da Tua palavra elas sejam desfeitas, e a Tua palavra tenha morada em nosso coração, para que ela tenha toda eficácia para transformar completamente, profundamente as nossas vidas, Senhor. Dá-nos ouvidos que possamos ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja. Dá-nos essa graça, Senhor, porque somente a partir de ouvirmos é que podemos ser transformados, Senhor. Que Cristo Jesus seja exaltado mais uma vez nessa noite entre nós, e ao contemplá-lo sejamos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Tu és a nossa única esperança de mudança, e por isso nos voltamos a Ti, Senhor, com toda expectativa para ver o que o Senhor há de fazer em nós e através de nós, para a glória do Teu santo nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, talvez você saiba o que é colocar a cabeça no travesseiro à noite e perceber que o seu corpo se deitou, mas a sua alma continua em pé, ela continua acordada. Por fora, a vida segue. Você trabalha,
você conversa com as pessoas, você responde mensagens que chegam até você, você sorri para as pessoas e até mesmo você vem até a igreja. Mas por dentro de você, existe uma parte que está tentando segurar todas as coisas com as suas próprias mãos. Segurar a sua casa, segurar o seu futuro, segurar uma imagem que você criou, segurar o medo que você sente e segurar aquilo que você acha que se escapar das suas mãos, tudo vai desmoronar. E talvez você nunca tenha chamado isso de pecado na sua vida. Talvez você chame de responsabilidade. Talvez até mesmo você possa chamar de cuidado, ou talvez de prudência. Talvez você possa dizer, eu sou assim, eu sou desse jeito. Mas há momentos em que aquilo que nós chamamos de cuidado é um medo que está disfarçado dentro de nós. Há momentos em que nós chamamos algo de prudência na nossa vida, mas é o controle que nós chamamos de virtude. Há momentos que aquilo que nós chamamos de personalidade nossa, é uma antiga forma que nós temos de não confiar em Deus. E é nesse lugar que Jesus, Ele nos encontra. Porque Jesus, Ele não vem apenas para aliviar a sua dor. Ele vem para tocar naquilo que muitas vezes está alimentando a sua dor. Então Ele não vem para te acalmar por alguns minutos aqui no culto, enquanto você ouve a palavra. Ele vem libertar a sua alma daquilo que mantém ela presa talvez há muitos anos na sua vida. E por isso a pergunta de hoje ela é bem direta e que dá origem ao sermão, é o título do nosso sermão. Você quer a vida, mas sem a cruz? Você quer a vida, mas sem a cruz? Porque muita gente quer vida que Jesus oferece, mas a questão é que não quer o caminho que Jesus exige para poder desfrutar da verdadeira vida. Muitas vezes você quer a paz de Cristo, mas você não quer Jesus mandando na sua vida. Você às vezes quer o perdão de Jesus na sua vida, mas não quer a transformação que Ele quer realizar na sua vida. Você às vezes quer até Jesus perto de você, mas você não quer Jesus no trono, governando a sua história. E no primeiro sermão da série, Jesus, Ele pergunta em João capítulo de número 6, que nós vimos na semana passada. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? E hoje em Lucas capítulo de número 9, Ele nos leva para algo mais profundo. Porque não basta eu apenas dizer que eu não quero ir embora, que eu quero permanecer com Jesus. Agora a pergunta ela muda para você. Se você não quer ir embora, se você quer permanecer, se você quer ficar com Jesus, a pergunta que segue é: você quer seguir Jesus nos termos dele ou nos seus termos? Você quer seguir Jesus nos termos dele ou nos seus termos? Porque aqui no texto nós vamos perceber que Jesus Ele não chama fãs para estarem ao seu lado. Ele não chama admiradores da fé. Jesus não chama consumidores religiosos que querem algo dele. Jesus Ele chama discípulos. E o chamado dele é claro para cada um de nós aqui na Escritura. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E é interessante que, pouco antes desse texto, nós vemos Pedro confessando
que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo após esse momento glorioso de reconhecimento de quem é Jesus verdadeiramente, como Filho de Deus vindo ao mundo, Jesus ele começa a mudar o seu discurso. E ele começa a falar do quê? De sofrimento, de rejeição, de morte e também da sua ressurreição. E os discípulos eles entram em choque. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que viria e reinaria nesse exato momento, que ganharia todas as batalhas e colocariam eles em posições de destaque no reino de Deus. Mas o que Jesus faz? Ele chega diante deles e mostra um Messias que iria ser morto numa cruz. Então isso choca completamente eles. Por quê? Porque eles esperavam uma coroa de glória, mas sem nenhuma dor. E Jesus, ele fala do quê? De uma cruz que necessariamente precisa anteceder a glória que há de vir. E para nós, muitas vezes é difícil de nós entendermos isso. Por quê? Porque a cruz para nós virou um símbolo religioso. Você vai nas igrejas e você vê a cruz, e é toda bonita a cruz. Às vezes você usa um pingente da cruz. Às vezes você usa uma camiseta que tem a cruz. Mas quando se fala na cruz nesse tempo, aqui está falando sobre um terror público. Cruz era vergonha. Cruz era sinônimo de condenação. Cruz era o lugar dos que foram completamente derrotados. Então, quando Jesus ele diz, tome a sua cruz, ele não está dizendo, venha melhorar um pouquinho a sua vida, venha ter um estilo de vida melhor, venha acrescentar algo na sua vida para que seja um pouco melhor do que ela era antes. Não é esse o chamado de Jesus para nós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, venha morrer comigo para a sua velha vida. Venha morrer comigo para a sua velha vida. E é interessante porque, não porque a nossa cruz vai nos salvar, porque somente a cruz de Cristo ela nos salva verdadeiramente. Mas quem foi salvo por Cristo, ele é chamado a morrer para a sua velha vida, para então poder viver em novidade de vida, uma nova vida que foi dada. Então a cruz de Cristo, ela é o fundamento da nossa salvação, é por ela que nós somos salvos. Mas a cruz diária que você e eu temos que carregar, é a que vai nos levar a sermos mais semelhantes a Jesus. É aquela que vai nos santificar. E é aqui que o texto começa a tocar profundamente em nós. Porque seguir a Jesus começa quando você entrega o controle da sua mente ferida para Ele. Seguir Jesus começa quando você entrega o controle da sua mente ferida. Perceba o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E perceba o que Jesus está falando. Ele começa pelo centro de tudo. Ele começa pelo eu. Negar-se a si mesmo, primeira coisa que nós precisamos entender, que não é se odiar. Não é se achar o pior de todos do mundo. Não é se achar alguém que não merece nada. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Por quê? Você foi criado à imagem de Deus. Então a sua vida tem um extremo valor. Negar a si mesmo significa o quê? Abandonar a sua pretensão ou o seu anseio de mandar na sua própria vida, de ser senhor da sua própria vida. É parar de viver como se os meus próprios desejos tivessem que ter a palavra final na minha vida. É parar de tratar os meus sentimentos como se fosse uma lei que eu preciso seguir a cada momento. É sair de um trono que nunca foi feito para ser meu.
Eu não tenho direito ao trono da minha vida. Nós somos usurpadores do trono da nossa própria vida. Mas aqui nós precisamos falar com um certo cuidado. Por quê? Porque para algumas pessoas, controle da própria vida não parece arrogância, parece um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida que confiar em pessoas é algo perigoso de se fazer. Talvez você tenha em algum momento dependido de alguém e essa pessoa te decepcionou profundamente e completamente. Às vezes você abriu o seu coração para alguém e você foi completamente ferido. Talvez você tenha soltado algo que você estava no controle em alguma vez da sua vida. E quando você soltou, tudo saiu do lugar, tudo desmoronou, tudo se acabou. Então o que aconteceu? Você aprendeu que o certo é segurar as coisas debaixo do seu controle. Segurar antes que alguém te solte. Controlar antes que a vida possa surpreender você com algum aspecto que possa acontecer de uma hora para outra. Você tenta prever antes que a dor possa chegar até você, para que você possa fazer um caminho diferente, para que você não venha sofrer. Então você tenta muitas vezes se fechar antes que alguém tenha a chance de poder te ferir novamente. E existe uma cruz que quase ninguém vê. É uma cruz que muitas vezes aparece lá pelas 3 da manhã. O corpo seu está deitado, mas a sua mente está de pé. Você está ali em silêncio, a casa está toda em silêncio, mas dentro de você, muitas vezes tem um turbilhão de sentimentos e de pensamentos. Há um barulho enorme, e você olha para o teto, e você começa a ensaiar as conversas que às vezes ainda não aconteceram na sua vida. Imagina resposta para problemas que talvez nunca venham a acontecer. Você revive as palavras que feriram você em algum momento da sua vida. Tenta prever as perdas, as ameaças, os diagnósticos, as contas que podem vir, as decisões que você tem que tomar. E o futuro, você tenta ali controlar completamente. É como se sua mente dissesse: se eu pensar em tudo, talvez eu consiga impedir a dor que eu possa sofrer. Mas algo importante de nós entendermos é o quê? Pensar em tudo não impede a dor. Pensar em tudo só tira o seu descanso da noite. Por quê? Controlar tudo não cura a ferida que você já teve na sua alma. Só te mantém preso a ela por mais tempo. E talvez isso possa até parecer orgulho, você estar no controle de todas as coisas. Às vezes parece medo, parece autoproteção, parece a sua alma dizendo: eu preciso segurar todas as coisas, porque se eu soltar, eu não sei o que vai acontecer. E Jesus, ele vê isso. Ele vê o seu medo que muitas vezes está por trás desse controle que você tenta exercer. Ele vê a sua alma que muitas vezes está cansada, e está sobrecarregada, tentando segurar o mundo todo com as suas próprias mãos. Ele vê muitas vezes você que construiu muros, porque você não queria ser ferido novamente pelas pessoas. E é justamente porque Ele ama você, Ele chama você para confiar completamente nele. Mas a confiança não é um botão que você aperta e de repente você para de sentir medo. Tomar a cruz para uma mente que foi ferida, um coração que foi ferido,
Muitas vezes é caminhar através do medo junto com Jesus. Porque é quando você para de alimentar aquele pensamento que só aumenta a sua dor e seu pânico. É aquele momento quando você ora ao Senhor, mesmo quando você não consegue sentir que tem algum controle sobre qualquer coisa. É quando você pede ajuda a alguém, em vez de você se isolar e fugir das circunstâncias no qual você está. É quando você dá um passo de obediência, mesmo quando você está tremendo de medo, e você não acha que vai conseguir. Isso também é poder sair deste controle e confiar completamente em Jesus. Porque Jesus não está dizendo, solte tudo e pronto. O que Ele está dizendo? Caminhe comigo, enquanto eu ensino você a abrir as suas mãos e deixar o controle nas minhas mãos. E algo importante que nós precisamos perceber aqui, nós precisamos nos lembrar, porque aquele que chama você a confiar nele, é aquele mesmo que estava no Getsêmani e suou sangue. É o mesmo que disse, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, ele não fala de um ponto onde ele não sabe o que nós estamos passando, a dor que nós estamos sofrendo, porque ele também sofreu. Ele não estava em um jardim tranquilo, vivendo uma entrega total e fácil a Deus. Ele estava em extrema e profunda agonia. Ele estava com medo. Ele estava numa tensão máxima. Ele conheceu o peso da vontade humana tremendo diante da dor que ele iria sofrer. Então é esse Jesus que te chama a confiar. Ele é alguém que sofreu como você sofre. Então quando ele chama você para confiar, ele não despreza aquilo que você está passando. Ele não despreza o seu sofrimento. Ele não despreza a tensão que você vive, porque Ele entra nela junto com você, em meio ao seu sofrimento. Porque a cruz, ela não tira a vida de você, ela arranca de você aquilo que está matando a sua alma. Aquilo que está matando a sua alma. E muitas vezes aquilo que está matando a sua alma não são os problemas que estão lá fora, não são os problemas que estão lá longe, é o controle que você tem por dentro, é a sua mente que não consegue descansar, é o seu medo que governa a sua vida, é o seu coração que muitas vezes quer ocupar o lugar de Deus. Irmãos, eu não prego isso como se fosse alguém que já passou por todas essas coisas e venceu todas essas lutas. Eu também conheço esses momentos. O peso de muitas vezes querer preservar o controle de todas as coisas que estão ao meu redor. E há momentos em que minha carne ela quer controlar todas as coisas, ela quer me defender, ela quer que nada fuja das minhas próprias mãos. E é nesses momentos que a cruz de Cristo me chama também de volta. E a cruz me chama como? Ela chama para entregar a Jesus. Ela diz, não é o seu medo que tem que governar a sua vida. Não é o seu ego que tem que viver. É Cristo que tem que viver em você. E é nesses momentos que são tão difíceis para nós, mas que nós precisamos entregar, é que nós vemos Jesus caminhando junto conosco. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, eu quero que ela pese um pouco no seu coração. Qual é a área da sua vida que você ainda tenta controlar, como se Cristo não fosse Senhor?
Qual é a área da sua vida que você ainda tenta controlar, como se Cristo não fosse Senhor da sua vida? E não fuja rápido dessa pergunta, porque Cristo não pede isso para humilhar você. Ele está chamando você para confiar nele. E para confiar, você precisa entregar-se a ele. A segunda questão que eu gostaria de falar com os irmãos é que nós devemos entender que tomar a cruz diariamente é entregar os muros que você construiu no mundo. Tomar a cruz diariamente é entregar os muros que você construiu no mundo. E Jesus continua: tome cada dia a sua cruz e siga-me. E é interessante o quê? Que tomar a cruz não era carregar uma dificuldade qualquer, não era qualquer coisa. Carregar a cruz era caminhar para a morte. É entender o quê? Que a velha vida chegou ao fim, que é ponto final da nossa história passada. E Jesus, ele fala algo importantíssimo aqui para nós. Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia, ou dia a dia, ou dia após dia. Porque eu preciso entender que seguir a Jesus não é uma decisão que eu faço num culto. Tem muita gente que é assim: eu decidi por Jesus num culto, ouvi um apelo, falei que recebo Jesus como Senhor e Salvador, e agora está encerrado, eu sou dele e acabou. Não é isso que a palavra diz. A palavra vai dizer o quê? Que é uma caminhada diária de entrega. Uma caminhada diária. E no primeiro ponto, nós falamos um pouco sobre as batalhas internas que acontecem em nós. A mente que fica ansiosa, o medo que nós temos, a necessidade de controle, as feridas que estão escondidas na nossa alma. Mas agora nós precisamos perceber algo importante. Porque muitas vezes aquilo que parece fora de nós é apenas um muro protegendo o medo que está dentro de nós. Aquilo que nós pensamos que está fora de nós é um muro protegendo aquilo que está dentro de nós. E é importante que nós entendamos como isso funciona, porque a pessoa não sustenta uma imagem para os outros, muitas vezes porque ela tem uma vaidade. Eu estou tentando parecer para os outros, porque eu quero que eles me enxerguem melhor do que eu sou. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me achem maravilhoso ou maravilhosa. A maior parte das vezes não é isso. Muitas vezes a pessoa ela sustenta uma imagem, porque ela tem medo de ser vista de verdade, como ela realmente é. Ela tem medo de parecer fraca. Ela tem medo de parecer comum como os outros. Ela tem medo de parecer que é insuficiente para aquilo que ela precisa fazer. Ela tem medo de ser rejeitada pelas pessoas ao seu redor, porque as pessoas podem descobrir que ela não é tão forte como ela aparenta para os outros. Então o que ela faz? Ela compra uma imagem. Ela posta uma imagem para os outros. Ela defende uma imagem. Ela sorri muitas vezes para proteger essa imagem que ela criou. E é uma máscara que muitas vezes nós usamos. Porque por trás dessa imagem que nós passamos às pessoas, existe uma alma que está cansada. Uma alma que pensa: se me conhecerem de verdade, talvez eles não vão me amar de verdade. Se eles verem quem eu realmente sou, se eu não parecer isso que eles querem que eu seja, talvez eu não seja amado de verdade pelas pessoas.
E Jesus, ele não quer apenas tirar a sua máscara que você coloca diante das pessoas. Ele quer curar o medo que você tem no seu coração, que te levou a pensar que alguma vez da sua vida você precisasse usar uma máscara diante dos outros. E pense no trabalho. Às vezes a cruz, ela aparece quando você percebe que para crescer na empresa, crescer no seu local de trabalho, talvez você precisasse negociar alguns princípios da sua fé. Talvez ninguém descubra, talvez ninguém saiba o que você vai fazer. Talvez todo mundo faça ali onde você está, todo mundo negocie os princípios para crescer na carreira. E talvez pareça necessário até mesmo para você manter a sua posição que você tem neste momento onde você trabalha. Mas no fundo, você sabe a verdade, que para ganhar aquela vantagem, você teria que deixar um pedaço da sua integridade para trás. E talvez o medo por trás disso seja real, porque você pode realmente perder a sua posição quando você sustenta os seus princípios. Pode ser que você não cresça na carreira naquele momento, porque você não negociou os seus princípios. E esse medo pode ser real. O medo de você perder espaço, o medo de você não sustentar o futuro que você imaginava, o medo às vezes de você ser substituído onde você está, o medo às vezes de não ter o controle sobre o amanhã da sua vida. Mas é nesse momento que Jesus faz uma pergunta para você. Você confia mais no controle que você consegue construir, ou no Pai que te ama e cuida de você em todo momento? Então, quando nós pensamos em cruz diária, não é uma cruz abstrata, não é uma cruz numa teologia intelectual, não é apenas algo na minha cabeça. A cruz diária, ela entra no seu trabalho, ela entra na forma que você lida com dinheiro, ela entra na forma que você coloca a sua imagem para o público te ver. São nas pequenas negociações que nós fazemos dia após dia, às vezes para preservar o lugar que nós queremos ocupar neste mundo. É nesse momento que a cruz aparece. É nesse momento que eu tenho que carregar. Não é algo que fica para eu pensar na cruz de Jesus lá. É aquilo que eu preciso fazer dia após dia, sem negociar a verdade. A cruz, ela aparece quando Cristo não pede apenas o pecado que é visível, que todo mundo está vendo, mas quando Cristo pede o medo escondido que alimenta esse pecado que você tem. Porque muitas vezes é por causa do medo que eu tenho, é que eu tomo certas atitudes que são pecaminosas. E são contrárias à fé. E são contrárias à confiança em Deus. E isso dói, irmãos. Quando Jesus pede isso dói. Por quê? Porque dói manter a nossa integridade quando a vantagem de crescer, de ganhar algo, ela parece tão perto de nós. Dói nós sermos honestos sobre uma fraqueza que nós temos, quando o nosso instinto de sobrevivência diz que nós devemos levantar os muros e esconder quem nós somos de verdade. Dói muitas vezes eu sentar com alguém e dizer, eu não estou bem. Eu não estou bem. Quando você passou a vida inteira mostrando para os outros que dava conta de tudo e não precisava de ninguém. É aí que é difícil. Mas essa dor, ela não é dor para te destruir. É uma dor que vem para te libertar. Por quê? Porque o pecado, ele promete vida para você, mas ele cobra com a morte. E a cruz, ela parece morte, porque dói.
Mas ela faz o quê? Ela te conduz à verdadeira vida. Porque a cruz, ela não tira a vida de você. Preste atenção nisso. A cruz não tira a vida de você. A cruz arranca de você aquilo que está destruindo a sua alma. E então eu pergunto a você nessa noite: o que Jesus está pedindo que você entregue diariamente a Ele? O que Jesus está pedindo que você entregue diariamente a Ele? E mais uma vez, não responda de uma maneira genérica. Não fale, eu preciso mudar tantas coisas. Pense em uma coisa. Pense naquela conversa, às vezes, que você está adiando e adiando, porque sabe que você vai ter que baixar a bola, você vai ter que baixar a sua guarda, você vai ter que se submeter naquele momento. Pense na imagem que você sustenta, porque muitas vezes você tem medo de ser visto como você realmente é. Às vezes é hora de começar a deixar essa imagem e ser quem você realmente é. Pense naquela negociação silenciosa que ocorre dentro de você, porque você faz porque tem medo de perder o futuro. Pense naquele pecado que você tem praticado para esconder a sua dor, mas está mantendo a sua alma presa nele. É nesse momento que Jesus te chama. E Ele não te chama para uma mudança genérica. Ele te chama para uma obediência que é concreta, que faz parte do seu dia a dia, no qual você precisa mudar algo específico da sua vida. Porque o discipulado verdadeiro, ele não vive apenas de frases bonitas sobre o Evangelho. Ele aparece quando Cristo toca exatamente no lugar que você não queria entregar. É aí que aparece o verdadeiro discipulado. Terceiro ponto. Quem tenta salvar a sua própria vida sem Cristo acaba perdendo tudo. Quem tenta salvar a própria vida sem Cristo acaba perdendo tudo. E Jesus continua: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E aqui está o grande paradoxo do Evangelho, né? Perder a vida para ganhar, parece uma loucura, né? Porque aquele que buscar a própria vida vai perder, mas quem perder vai ganhar. Por quê? O mundo, ele diz para você: preserve a sua vida. E Jesus diz: entregue-se completamente. O mundo diz para você: controle todas as coisas. E Jesus diz: confie em mim. E Jesus não é contra a vida, porque Jesus, ele é a própria vida. O que Jesus confronta é a nossa tentativa de muitas vezes salvar a nossa vida longe dele, que é a própria vida que nos sustenta. E nós precisamos entender que o caminho largo, ele conduz à perdição, mas o caminho largo, ele parece lógico. O caminho largo, ele diz para você: controle tudo e você vai ter paz. Mas o controle, depois de um tempo, vira o quê? Ansiedade. Porque eu não consigo controlar tudo. E eu começo a ficar ansioso para ter controle sobre todas as coisas. O caminho largo, ele diz: proteja a sua imagem e você vai ser aceito pelas pessoas. Mas a sua imagem vira prisão, porque você não é aquilo. E você começa a viver como se você não fosse, e depois você está preso àquela imagem que você tem que sustentar a todo momento, aquilo que você não é de verdade. O caminho largo diz: faça a sua própria vontade, você vai ser livre. Mas uma vida longe de Deus, aos poucos vira escravidão dos nossos desejos e vontades. E essa é a maior tragédia do caminho largo. Por quê? Ele parece fácil.
Nele cabe o nosso ego, nele cabe nossa religiosidade sem arrependimento, sem dor, nele cabe uma fé sem cruz. Mas qual que é o final dele? O final dele é perdição, o final dele é morte eterna, o final dele é estar distante de Deus para sempre. E do outro lado nós vemos o quê? O caminho que é estreito. O caminho estreito parece perda, mas ele conduz à vida. E Jesus, ele não diz isso para te ameaçar você que está cansado, que está sofrendo. Por que ele faz isso? Ele diz isso para acordar a sua alma que muitas vezes está sendo enganada por esse mundo no qual você vive. Porque ele sabe que muitas vezes aquilo que nós chamamos de minha vida, muitas vezes é justamente a prisão que está nos matando completamente. E isso é importante de nós entendermos. Às vezes a minha vida não é a verdadeira vida. É uma vida em decadência, em miséria, que vai levar-nos à morte. E o cristão, ele não entrega porque ele despreza a vida que ele tem. Ele se entrega porque ele encontrou uma vida que é muito maior do que aquela que ele tem. E a cruz, ela só parece absurda para as pessoas, para aqueles que não conheceram o verdadeiro amor de Jesus. Porque quando Jesus se torna a sua maior riqueza, o seu maior tesouro, a sua maior alegria, toda renúncia que você faz, não se torna mais uma perda terrível. Ela se torna um caminho para a sua verdadeira liberdade. E muitas vezes nós não percebemos. Porque você não perde a sua vida quando você entrega a Cristo. Você perde a sua vida quando você tenta preservar a sua vida longe de Jesus, que é a própria vida. Imagine essa cena. Alguém que está segurando com força uma corda que está queimando as suas mãos enquanto ele segura. E a pessoa diz: eu não posso soltar, porque se eu soltar, eu perco o meu controle. Mas quanto mais ela segura, mais ela se fere. E muitas vezes é isso que nós fazemos, com pecados na nossa vida, com controle, com medos que nós temos. Nós achamos que estamos segurando a nossa própria vida. E muitas vezes nós estamos segurando aquilo que está ferindo a nossa alma, que está nos destruindo. E por isso que Jesus em amor diz para você: abra suas mãos e solte o controle de todas as coisas. Entregue ele para mim. Não porque ele quer tirar a vida de você, mas porque ele é a vida que você estava tentando fabricar ou construir sozinho, longe dele. Ele é a vida que você precisa. E para encerrarmos, a pergunta que fica é: você quer a vida, mas sem a cruz? E Jesus responde nessa noite: esse caminho não existe. Não existe vida cristã sem negar a si mesmo. Não existe discipulado verdadeiro sem cruz diária. Não existe Cristo como Salvador, onde o seu eu continua sendo Senhor da sua vida. E nós temos que lembrar do coração de Cristo. Porque eu sei que carregar esse fardo e entregar o controle para Jesus, ele nos assusta. O nosso instinto de sobrevivência entra em ação e começa a gritar: isso é loucura, como que eu vou fazer isso? Especialmente quando você já foi ferido, quando você tentou confiar em alguém na sua vida.
E talvez uma parte de você diga: se eu soltar, eu vou sofrer de novo. Se eu entregar, eu vou perder de novo. Se eu parar de controlar, tudo vai desmoronar. E Jesus, Ele entende essa dor. E podemos voltar no Getsêmani. Ele entendeu a agonia dessa entrega. Ele suou sangue, ele orou, ele se prostrou e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando Jesus ele chama você para entregar, quando Ele te chama a negar a si mesmo, Ele não fala como alguém que desconhece o sofrimento que isso é. Ele sabe, porque Ele passou por isso. Ele passou pelo caminho da entrega antes de você. E Ele pede as chaves da sua vida, e você tem que olhar para as mãos que te pedem as chaves da sua vida. São mãos que foram perfuradas por amor a você. São mãos que carregaram a cruz por você. São mãos que foram abertas na cruz para salvar pecadores. São mãos que seguram as suas ovelhas e não deixam elas fugirem. E você pode saber que você está seguro nessas mãos. E agora eu quero que você pense naquilo que tem tirado o seu sono. Não pense em todas as coisas. Pense em uma coisa só. Aquilo que você tenta controlar, aquilo que você teme perder, aquilo que você tem usado para proteger a si mesmo, aquilo que você aperta com tanta força, porque se você acha que soltar, vai tudo desmoronar. Visualize as suas mãos segurando essas coisas. E veja Cristo pedindo para que você possa abrir os seus dedos e entregar completamente a Ele. Não porque Ele quer tirar a vida de você, mas porque Ele quer libertar você daquilo que tem matado a sua alma. E hoje, talvez abrir os dedos para você seja fazer aquela ligação que você está adiando há tanto tempo. Talvez seja você sentar na mesa com algumas pessoas e dizer: eu preciso pedir perdão pelo que eu fiz. Talvez seja fechar a porta do seu quarto e orar diante de Deus sem fingir que você é forte, sem fingir que todas as coisas estão caminhando e está tudo certo. Talvez seja parar de negociar os seus princípios nessa noite para ganhar alguma vantagem. Talvez seja abandonar uma imagem que você tem usado como armadura para as pessoas não verem quem você é. Com medo mesmo, você pode confiar nele. Porque antes de Jesus mandar você tomar a sua cruz, Ele tomou a cruz dele por você. Na cruz, Jesus deu a vida dele para salvar a sua vida. Ele foi abandonado para te reconciliar. Ele morreu para te dar verdadeira vida. Então que a nossa resposta a Deus seja: Senhor, eu abro as minhas mãos. Eu entrego aquilo que eu quero controlar. Eu quero tomar a cruz dia a dia, e eu quero te seguir, porque perder a vida por ti é encontrá-la verdadeiramente. Esse é o chamado que o Senhor nos faz nessa noite, e que você possa levar para sua casa e guardar no seu coração: a cruz não tira a vida de você, a cruz arranca de você aquilo que está matando a sua alma. Por isso que o Senhor pede para morrer em você não é a sua vida, é morrer aquilo que está te matando. É uma parte de você que precisa ser entregue a Ele, que está destruindo a sua própria vida.
Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus e ver, Senhor, o que eu preciso entregar nessa noite a Ti? O que eu tenho agarrado com todas as minhas forças, Senhor? O que eu preciso abandonar, Senhor, e deixar na cruz? O que eu preciso, Senhor, levar para a cruz dia a dia, para que possa sair da minha vida e eu possa viver a verdadeira vida, Senhor? Tem misericórdia de nós nessa noite, meu Deus. Dá graça a cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, sermos livrados de todo o medo que tem nos levado a atitudes que são pecados, Senhor. Esse desejo de controlar todas as coisas, Senhor. Essa ansiedade que tem brotado no nosso coração, os pecados que não conseguimos abandonar, Senhor. A imagem, Senhor, que construímos, que muitas vezes está nos matando, está nos aprisionando, Senhor. Dá-nos graça para entregar na cruz, negando a nós mesmos, colocando na cruz e seguindo ao Senhor. Que possamos querer a vida com a cruz, porque somente a partir dela é que encontramos verdadeiramente a vida que o Senhor tem para nós. Dá-nos graça nessa noite, Senhor. Toca nos nossos corações e nos dê a força, nos dê o desejo, nos dê o poder, Senhor, de confiar em Ti e abrir as nossas mãos, entregando o controle da nossa vida, para que o Senhor seja aquele que manda em nós, seja o Senhor da nossa vida, se sente no trono da nossa vida, e não sejamos mais nós mesmos, mas Cristo vivendo em nós, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa nos dar a graça de poder, Senhor, ter uma semana abençoada na Tua presença, com a Tua graça maravilhosa, negando a nós mesmos, tomando a cruz e sendo verdadeiramente discípulos Teus, Senhor. Dá-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparastes para mim, Senhor.
por tanto me amar, vou passar pela cruz. Ela me vê, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu, crucifique o meu eu, te agradeço, Jesus, pela cruz. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos salvos na cruz. Somos chamados a tomar também a nossa cruz a cada dia, para que o nosso eu seja crucificado e realmente Cristo habite cada vez mais ricamente em nós. Eu convido você a ficar de pé para receber a bênção apostólica nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o conforto, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus esteja sobre a igreja do Senhor e sobre ela permaneça para todos sempre.